a saúde, quanto a educação, quanto a própria Secretaria de Assistência Social, que aí é básico e o contato é permanente. Já aconteceu, ou pode acontecer, ou com você ou com alguma colega, de fazer uma visita dessa e ter uma dificuldade de acesso à família, porque os pais que maltratam as crianças, às vezes querem fazer os mesmos maus tratos perante uma assistente social. É possível isso? Há um risco? Há um risco, né? A nossa atividade, o tempo todo, ela envolve esse risco. Até mesmo porque, se me permite, vocês vão à casa das pessoas e enfrentam a situação no presente local. Sim, algumas situações da vara de infância, algumas situações das varas criminais também, há um risco. Há situações em que as pessoas não querem nos receber. Não, eu não quero receber o assistente social. Obviamente que isso é respeitado e isso é relatado ao juiz do caso. Aqui em Montes Claros a gente nunca teve nenhuma situação grave, mas a gente tem notícia de colegas no estado que sofreram, né, algum tipo de violência, de constrangimento em situações de visita. Hoje, né, atualmente, nós que até porque já estamos há muito tempo e já temos essa experiência, as visitas elas são informadas às pessoas. Obviamente elas não são agendadas, mas elas são informadas. Por isso, muitas vezes, a maioria das vezes, a gente faz primeiro uma entrevista. A gente chama a pessoa ao fórum, conversa com a pessoa e informa. Nós faremos uma visita ao seu domicílio. E embora não seja agendada, as pessoas estão esperando essa visita. Obviamente que tem situações que não se pode agendar, né? Se o assistente social ele quer entender uma situação, ele quer pegar meio que de surpresa, eu vou pôr entre aspas essa surpresa, porque não é isso, enfim. Ele tem que ir sem que avise. E tem situações, por exemplo, que é urgente, que chega uma urgência. Uma criança nasceu, ela precisa sair do hospital, que condição que ela tem na casa para ficar. Obviamente que isso é uma urgência, se há, por exemplo, uma denúncia do hospital de falta de condições dessa família para receber essa criança. Então, essas visitas elas não podem ser nem informadas, elas têm que ser feitas. Mas em geral, as pessoas que estão envolvidas em processos, em geral, elas não dificultam muito essa visita do assistente social. Até porque as pessoas, principalmente na vara de infância e juventude, elas têm essa compreensão de que é um profissional que vai trabalhar com ela no sentido de oferecer uma possibilidade de uma modificação da situação que ela está vivenciando, possibilitar a ela o acesso à justiça, fazer uma tradução da linguagem judicial, né? Isso é importante. Eu costumo falar que o assistente social tem muito essa função de traduzir essa linguagem jurídica, que é uma linguagem muito, muito difícil de ser compreendida pelas pessoas comuns, né, que não estão lidando no dia a dia. E o assistente social tem muito essa função, sabe, Valdir? Muitas vezes as pessoas chegam na sala do assistente social e dizem assim, me explica o que foi que o juiz falou, porque eu acho, tem até uma situação engraçada que eu vivenciei, porque eu acho que que é um complô aqui contra mim, isso que está sendo falado lá na audiência. E as pessoas não têm mesmo. Eu tenho, inclusive, discutido isso, né? Estou pretendendo escrever um pouco sobre isso, sobre essa questão da linguagem jurídica e quanto ela pode, às vezes, dificultar o acesso, porque o jurisdicionado não compreende o que está sendo dito. E isso eu entendo como um dificultador do acesso à justiça. Muito bem. E sobre a Lei Maria da Penha? O que você diria para nós em rápidas palavras? Sim. A Lei Maria da Penha, ela trouxe uma inovação, muitas inovações, mas uma delas o juiz da vara criminal, ele tem algumas prerrogativas, digamos assim, de arbitrar alimentos, de afastar o agressor da moradia, de verificar a questão da visita, restrição ou suspensão de visitas ao pai ou à mãe agressora, né? No caso ao pai, né? ao homem agressor, porque a Lei Maria da Penha trata disso. Daí, então, a necessidade, a lei é clara em relação à avaliação por uma equipe técnica, uma equipe interdisciplinar. Então, no caso da Lei Maria da Penha, nós fazemos essa avaliação. A necessidade de restrição de visita, a necessidade de suspensão de visita daquele agressor, ou não, né? Ou a agressão ela é dirigida especificamente para a mulher e não para as crianças. E aí, nesse caso, a gente tem trabalhado muito em muitos processos da Lei Maria da Penha e tem sido muito interessante
Porque a gente tem observado mulheres que foram agredidas durante uma vida inteira de casamento e que tomaram coragem, né, com a Lei Maria da Penha, somente agora, porque sabem que o sujeito pode mesmo ser preso e ser afastado dela, e ela não vai sofrer depois retaliação por parte desse sujeito, ela se sente protegida. E elas relatam isso para o serviço social, e isso tem sido bem interessante, essa atuação nesses processos. Ok. Há uma outra participação, você falou sobre a participação do assistente social, principalmente na vara de infância e adolescência. Mas há também uma participação nas varas de fazenda pública. E eu gostaria que você falasse rapidamente para nós sobre essa participação, que eu acho de muitíssima importância, muita importância. Sim, nas varas de fazenda pública, eu vou dar um exemplo porque eu penso que facilita a compreensão. Tem algumas situações que a pessoa, por exemplo, um doente precisa fazer uso de um aparelho respirador, um oxigenador. E é uma pessoa carente, ou ela faz uso desse aparelho no hospital, que é onde tem, ou ela vai para casa e o SUS empresta esse aparelho, quer dizer, põe esse aparelho na casa da pessoa, porque a pessoa não tem condição de alugar ou de comprar. Nessas situações, a gente tem observado, primeiro, duas situações. Acompanhar que o município cumpra isso, né? E a segunda situação, que é a que muitas vezes vai para o judiciário, é a da conta de luz. A conta de energia, que era de R$30, passa para 150, porque esse aparelho oxigenador ele fica 24 horas ligado. E a pessoa, então, não tem condição de pagar aquela conta. E se a CEMIG cortar aquela energia, ele fica sem um respirador. Então, muitas vezes a gente tem feito avaliação socioeconômica dessas situações, porque eu não sei como que tá sendo o processo agora, mas ou se coloca um outro ponto, um outro medidor de energia, ou o SUS, então, complementa aquele valor daquela conta. Tem situações de medicamento também, de fornecimento de medicamento, que às vezes a gente acompanha o cumprimento da sentença judicial. E eu gostaria de falar também da nossa atuação nas varas de família, que é onde eu atuo prioritariamente, né? Certo. Eu e a colega Simone Macedo, isso. Nós trabalhamos, a maioria dos processos que nós atendemos são processos das varas de família. Nas varas de família, as situações de guarda e tutela, situações regulares, né? De criança em situação regular, curatela, que são aquelas situações de portadores de incapacidades e que precisam de uma pessoa para gerir a sua vida. E principalmente nos processos de regulamentação de visita e alimentos, que são os processos onde há necessidade de mais estudo e de mais envolvimento de todas as pessoas da família. E nas varas de família é onde é o volume maior de processos desse tipo. Bom, Orientando o Direito teve o privilégio de falar com Denise Veloso Pinto, que falou da função especial da assistente social perante o Poder Judiciário. E Orientando o Direito agradece a presença aqui de Denise Veloso Pinto e agradece a você, telespectador, pedindo que, com a graça de Deus, nos espere amanhã, que nesse mesmo horário estaremos apresentando um outro programa. Até lá.